Então agora vamos para os outros pinos. Os outros pinos terão a função de manter esse CI funcionando. Então, para isso, o CI precisa de referências, já que ele produziu os poços PWM, energizou a bobina, cortou o transistor, a bobina alimentou o circuito, retificador, e o circuito de retificador está alimentando os LEDs. Agora ele precisa de referências sobre isto, tudo que está acontecendo nesses circuitos. Então vamos agora às referências. Bora! A primeira referência é a OVP. OVP é uma proteção. OVP, proteção por sobretensão. Proteção por sobretensão. O que é isso? Se por acaso nós tivermos uma elevação da tensão produzida pelo conjunto T101 e Q101, a tendência dessa tensão era polarizar os LEDs, concorda? Vamos supor que esses LEDs sejam alimentados por 96 volts, né? O backlight seja alimentado por 96 volts. E aí esse circuito produziu 120, não danificaria o barramento, não danificaria os LEDs do backlight. Então, esse circuito OVP, ele fica monitorando exatamente isso, uma sobretensão, tá vendo? Se essa sobretensão ela aparecer e permanecer, ele desliga o transistor Q101 e desliga o backlight, ou seja, a proteção atua imediatamente para evitar que uma alta tensão, maior do que a tensão de projeto para esses LEDs, danifique o barramento dos LEDs. Então tá aqui, ó, essa informação de OVP, ela vem através desse divisor resistivo. Perceba que a mesma tensão que vai carregar o capacitor de fio do C121, ela é aplicada a esse circuito resistivo, a esse divisor resistivo. Uma parcela da queda de tensão produzida aqui nesse resistor que está aterrado é trazida para o pino 1. Pronto, fica muito simples isso, né? Você aprendeu, quando você estudou resistor, que toda vez que você atravessa uma corrente em um resistor, você produz nele uma queda de tensão. Você lembra disso? Aliás, isso aqui é a segunda lei de Kirchhoff, né? Lei das tensões de Kirchhoff. Analise. Eu tenho uma corrente fluindo aqui, ó. Corrente promovida pela tensão que carrega o capacitor C1, C121. Então, se eu tenho uma corrente aqui, ultrapassando esse resistor, e ele é um resistor e tem resistência, então o que nós temos é isso aqui, ó, R vezes I. E o que é o produto da resistência vezes a corrente? É a tensão, lei de Ohm. Lembra disso? Primeira lei de Ohm. Então nós temos aqui, ó, uma tensão produzida. Nós sabemos muito bem, pelo estudo da primeira lei de Ohm, que para calcular a tensão você multiplica a resistência pela corrente. Então, se a gente diz que tem uma corrente fluindo aqui e que esse elemento tem uma resistência, então eu tenho uma queda de tensão aqui em cima desse resistor. Esta queda de tensão serve como referência para o OVP. Analise. Se essa corrente aumenta, esta queda de tensão aumenta. E se essa queda de tensão aumentar por algum motivo, significa dizer que nós temos o pino 1 também elevando este nível de tensão. Em que momento essa corrente aumenta? Só se a tensão aumentar, concorda? Não é verdade? Se houver um aumento de tensão produzida por esse transistor, pelo fato dele ter passado mais tempo saturado por algum motivo, então eu terei uma elevação nesse campo magnético acima do que o projeto permitiu. Quando esse diodo entrar em condução carregando o capacitor, eu terei uma corrente maior. Essa corrente maior vai provocar uma queda de tensão maior também em cima desse resistor. E aí, se ela estiver dentro do que o projeto para a OVP está monitorando,
a proteção OVP atua e desliga o transistor Q101, interrompendo o funcionamento do circuito LED drive. Entendeu essa primeira referência? Beleza. Vamos para uma segunda referência. Na segunda referência, nós vamos trabalhar com o CS. Perceba que esse CI, ele monitora a corrente que circula pela bobina e pelo transistor Q101. Olha, toda vez que esse transistor entra em saturação, uma corrente se estabelece de dreno para source. Não é assim? Dê uma olhada no resistor RS. Quando essa corrente é estabelecida, nós teremos a mesma condição em cima dele que nós temos no divisor resistivo. Veja se não é. Então veja, esse resistor, ele vai transformar o nível de corrente que circula por ele, que é a corrente que está circulando pela bobina e pelo transistor Q101, num nível de tensão. E esse nível de tensão será levado para o sensor de corrente que está dentro do CI, formado por amplificador operacional. Então lá dentro nós temos um CI que funciona como um CI amplificador operacional, que funciona como comparador de tensão, né? Então ele já tem um nível de tensão de referência e agora recebe esse nível de tensão externo. Então lá dentro ele já está polarizado por um nível de tensão de referência e agora recebe a referência de tensão produzida em cima do resistor de source de Q101. Então ele faz a comparação. Se essa tensão que está sendo produzida aqui estiver dentro ainda do valor de operação, show de bola. Esse CI não gera uma tensão de correção e o circuito continua funcionando normalmente. Caso haja um aumento de corrente por algum motivo, seja por problemas aqui na bobina, ou por problemas aqui no próprio transistor, ou por problemas no próprio circuito integrado com a largura do pulso, então nós teremos um aumento de corrente. Essa corrente aumentando, aumenta a queda de tensão em cima de RS, que aumenta a tensão de referência para o pino 17. Então lá dentro, o amplificador operacional que você estudou lá na básica 3, módulo 1, ele vai fazer a vez dele, porque ele está como comparador de tensão. E uma vez, como você sabe, uma tensão se elevando em relação a outra, ele lá na saída, ele muda de nível alto para nível baixo. Tranquilo? Então, neste caso, já temos aqui, né, a segunda referência. A primeira referência foi essa, em relação à tensão produzida entre o transistor e a bobina, e a segunda referência é em relação à corrente de trabalho do transistor e da mesma bobina, não é? Ok. Vamos para mais uma referência, que é a referência da corrente que circula nos LEDs. Os LEDs também são monitorados em sua corrente, né? Nada mais propício do que fazer isso, né? Os LEDs, eles trabalham com uma tensão até baixa, 3, 6, 9 volts, até 12. Mas a corrente dos LEDs é alta, né? E olha que nós estamos falando de um LED, né? Estamos nos referenciando a um LED. A corrente de um LED HB, que é o LED que se utiliza no backlight de uma televisão digital, é uma corrente alta, né? Enquanto os LEDs comuns, esses LEDzinhos de stand-by, que a gente está acostumado a ver no status, funcionam na faixa de 5 a 10 miliamperes, os LEDs HB estão na faixa de 200 miliamperes. Então, isso é considerado uma alta corrente, se a gente fosse referenciar com os LEDs do stand-by, ok? Por isso, esta corrente que circula pelos LEDs, ela deve ser monitorada também. E quem faz esse monitoramento é essa malha aqui, formada por RS, o resistor de source de Q102. Note, quando esse transistor está no corte,
é esse circuito que está alimentando os LEDs. Portanto, esse transistor está na saturação, Q102, e uma corrente se estabelece de dreno para source. Veja que essa corrente tem que voltar para a fonte, passando pelo resistor de source. E o resistor de source, embora ele seja um resistor de pequena resistência, 0,1 a 0,3, se você tem resistência, você vai ter queda de tensão. Independente do valor que a resistência obtém ali, eu vou ter, claro, uma queda de tensão em cima dessa resistência. Então, o que acontece é isso. A corrente ultrapassando o RS gera em cima dele uma queda de tensão. Esta queda de tensão vai servir como referência para o sensor de corrente que está aqui dentro do nosso circuito integrado oscilador PWM. Perceba que a parcela dessa tensão, dessa queda de tensão VQ gerada em cima de RS, ela vai retornar para o CI pelo pino 15. E o pino 15 tem escrito I-sense. I de corrente, sense de sensor. Então, veja que esse circuito, ele não só produz as tensões de trabalho ou a tensão de trabalho, ele também monitora essa tensão de trabalho através de referências. Essas referências, elas tanto servem para manter o bom funcionamento da fonte step up ou boost, como também serve para protegê-la caso algo saia deste controle que a gente está vendo. Porque essas referências são para controle. Mas se algo perder o controle, por exemplo, se esta corrente de dreno perde o controle, a referência torna-se uma proteção, desliga o produto. Se esta tensão gerada aqui em cima do circuito retificador perder o controle, o que era um controle, agora deixa de ser. É uma proteção atuando. Desliga o backlight da televisão também. Se por acaso, imagine, uma barra de LED tiver um dano de 1 ou 2 LEDs entrando em curto, você sabe muito bem que essa corrente aumenta, não sabe disso? Bom, se essa corrente aumenta, eu aumento a queda de tensão em cima de RS, que é o resistor de source. Então, quando um desses LEDs aqui é variado entrando em curto, aumentando a corrente do circuito, aumentando a corrente que circula pelos LEDs, eu aumento a queda de tensão, e o que era um controle de I-sense deixa de ser um controle, passa a ser uma proteção. Desliga também o backlight. Então esse backlight ele vai ser desligado se por acaso eu tiver um problema aqui nesse circuito, ou se eu tiver um problema aqui nesse circuito, ou se eu tiver um problema aqui nesse circuito. Foi dito anteriormente que esse transistor se mantém saturado pelos pulsos PWM e que esses pulsos PWM vêm lá da placa SSB, lá do processador de vídeo. Lembra disso? Então o que é que nós temos? Eles entram por aqui, por este pino. Então veja, este pino que é o PWM IN, ele vai receber os pulsos PWM relativos à renderização da imagem. Esses pulsos entram e vêm até o dim out. Então veja, esses pulsos têm entrada e esses pulsos têm saída. Inclusive, deixa eu colocar aqui o número deste pino que eu esqueci. Pronto, pino 5. Pulso PWM, esses pulsos dependem da imagem, então eles modificam a largura do pulso, dependendo da imagem muito clara ou imagem muito escura. Essa largura de pulso, ela se apresenta aqui, então fazendo com que esse transistor aumente a condução dos LEDs, ou diminua a condução dos LEDs, concorda comigo? Então, quando se quer apresentar uma tela escura, então esses pulsos têm a função de diminuir
a corrente que circula nos LEDs para poder diminuir o brilho, para poder se apresentar um preto mais real. Tá vendo aí? Então, esses pulsos funcionam exatamente dessa forma. Eles aumentando a largura do canal, diminuindo a largura do canal, para poder participar da renderização ou melhorar da renderização da formação da imagem na tela. Pronto. Então aqui nós temos o nosso circuito teoricamente analisado. O que ficou de fora aqui foi pouca coisa. Por exemplo, esses dois capacitores que nós temos aqui são capacitores eliminadores de harmônicas. Você sabe muito bem que toda vez que você tem uma tensão produzida por chaveamento, que é o caso de VCC, que é uma tensão produzida por chaveamento, já que a fonte é chaveada, como também VIN, essas fontes geram frequências harmônicas, e as frequências harmônicas sempre atrapalham os circuitos de funcionar. Então, neste caso, capacitores eliminadores de harmônica, tanto para VCC, como capacitores eliminadores de harmônicas para VIN. Pronto. Agora, o que eu vou fazer é ir para a bancada. Eu vou mostrar para você como alimentar esse circuito LED Drive com uma fonte de alimentação e medir com o multímetro. Inclusive, da mesma forma que eu fiz com a placa T-Con. Se você ainda não assistiu esse vídeo de como analisar uma placa T-Con com uma fonte de bancada e um multímetro digital, eu vou deixar um card aqui em cima para que você clique depois desse vídeo aqui e assista, que é para poder você aumentar o conhecimento. Eu agora vou para a bancada, porque agora eu vou mostrar para você em que placa eu vou fazer essa prática e mostrar para você como fazer a pesquisa de funcionamento dessa placa LED Drive, para que você aprenda e entenda na prática como fazer isso e obter diagnósticos precisos sobre o funcionamento desta placa. Tranquilo? Então, não sai daí. Continua assistindo esse vídeo, porque agora eu vou para a bancada para poder lhe mostrar. Vem comigo. Esta é a placa LED Drive que eu vou mostrar na prática para você como alimentá-la independente dessa fonte de alimentação. Perceba que essa placa LED Drive, ela é alimentada por essa fonte de alimentação. Aqui está o conector de série da fonte e aqui nós temos essa conexão chegando até a placa LED Drive. Então eu vou tirar essa placa LED Drive do lugar e vou fazer uma análise individual nela, aplicando para isso a fonte de alimentação, as fontes de alimentação no caso, né? Já que, como você viu lá na teoria, é necessário que eu tenha duas fontes de alimentação para poder alimentar essa placa. Então, neste caso, eu vou tirar ela aqui, vou soldar pinos nos determinados pontos de funcionamento dessa placa, de polarização dessa placa, para que eu inicie agora a aula prática mostrando para você como fazer a análise de funcionamento dessa placa LED Drive com a fonte de alimentação e o multímetro. Aqui está a placa LED Drive desmontada e agora eu vou identificar os pinos de entrada de alimentação e terra, que é para poder soldar os pinos para entrar com a polarização das fontes de bancada. Quando eu terminar a soldagem, eu começo a identificar os principais componentes dessa placa para você. Os pinos foram soldados de acordo com o que indica a tabela aqui ao lado. Deixa eu aumentar aqui esse zoom para que você tenha acesso à tabela. Veja que a tabela diz, dos pinos 1 ao 5 desse conector você vai entrar com 24 volts. Dos pinos 6 ao 10 você vai aterrar GND.
Pino 11 é o status de funcionamento da placa. Pino 12 é a tensão VCC que liga e desliga essa placa. O pino 13 não tem conexão. E o pino 14 é um pino onde entra a tensão de brilho externa, ou aqueles pulsos PWM in que vão ajudar o MOSFET, que controla o brilho dos LEDs, a renderizar a tela. Então, neste caso aqui, ó, este pino, ele está conectado no MASB de entrada, este pino está conectado ao terra do circuito e este pino aqui está conectado ao VCC. Agora eu vou lhe mostrar os elementos principais de funcionamento dela. Então eu vou começar aqui com o CI oscilador PWM, que é esse aqui. Esse é o CI oscilador PWM. Na sequência, eu tenho o MOSFET que ele chaveia. Então, esse é o MOSFET chaveador, que no caso é o Q101. Dá para você perceber aqui, inclusive, quer ver? Ó, vou aproximar. Q101. Tá de cabeça para baixo. Veja. Tá vendo aí? Esse é o MOSFET Q101. Então, nós temos aqui o circuito integrado. O MOSFET Q101, que será chaveado por ele. Esse MOSFET, como você aprendeu lá na teoria, ele vai pulsar essa bobina, esse indutor, que é o T101. E essa pulsação, ela será retificada por D101. Olha o diodo. Então, este é o D101. Esse é o diodo retificador. D101, e a retificação dele vai ser linearizada por este capacitor, que é o C121. Então, este capacitor eletrolítico é o C121. Daqui, essa tensão será enviada para o conector de saída dessa placa backlight, dessa placa LED drive, para que essa tensão seja aplicada nos LEDs da TV, né? Nos LEDs do circuito backlight. Pronto, então veja, a tensão que atravessa todos os LEDs ao retornar precisa desse outro transistor MOSFET, que é justamente o Q102. Então o Q102 tem a função de, junto com os pulsos PWM que estão entrando aqui, ó, como a gente viu agora há pouco, tá vendo? Que estão entrando aqui pelo pino 14. Esse MOSFET, ele tem a função de renderizar a tela, a imagem da tela. Ok, apresentados os principais elementos para você. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou polarizar essa placa com as devidas tensões de alimentação e começar a fazer a medição dessa placa, visando você entender como ela funciona através de alimentação externa. Então eu estou ali com as duas fontes para poder fazer essa alimentação de forma externa. E aqui está a placa já polarizada pela fonte de alimentação de 24 volts. Perceba que eu já tenho 24 volts alimentando a placa, e a corrente nesse momento nessa placa, como ela está não entrou ainda em funcionamento, eu tenho uma corrente e está sem carga também, né, gente? Ela está sem o backlight, né? Então a corrente aqui é uma corrente de 10 mA. Beleza, vamos aqui para frente. Aqui eu tenho essa fonte, ela polarizando este pino, que como você viu agora há pouco, é o pino que faz a alimentação de 24 volts CC da placa. Aqui eu tenho uma garra jacaré do multímetro digital, ajustado já para medir tensões de no máximo 200 volts. E outra garra que eu tenho também é da própria fonte digital. Agora eu vou mostrar para você que, sem ter conexão elétrica neste pino, que é o pino on-off, neste momento, essa placa não recebeu tensão porque este pino está a 0 volt. E com 0 volt, esse CI não entra em funcionamento, porque o seu pino VCC
que é o pino 14, como você viu lá na parte teórica, este pino ele está desligado. E com ele desligado, o CI ele não entra em funcionamento. Muito bem. Então eu vou mostrar isso aqui fazendo as devidas medições. Então vamos primeiramente nos certificar que a tensão de 24 está chegando na placa. Medindo aqui na garra jacaré. Está. O multímetro indica 24,4 volts. Essa tensão ela vai até o capacitor amortecedor, que é esse aqui. Deixa eu posicionar a ponta de prova. Pronto. E aí você vê que a tensão chegou ao capacitor amortecedor. Essa tensão do amortecedor, ela entra aqui, ó, na bobina. Então nós temos 24 volts entrando na bobina, que é a tensão da fonte de bancada. E temos também essa tensão saindo da bobina. 24 volts entrando e saindo da bobina. Então eu estou no lado extremo da bobina. Muito bem. Essa tensão, como você sabe, ela vai ao dreno do MOSFET. Então, MOSFET Q101. E aqui está a tensão de 24 volts no dreno do MOSFET Q101. Como o CI, oscilador PWM, está desligado, o MOSFET também está desligado. E aí, essa tensão, ela para no dreno desse MOSFET. Como ela para no dreno do MOSFET e ela é positiva, então ela consegue chegar aqui no diodo. Este é o diodo D201. Tá vendo? Ela entra no anodo do diodo, indo até o capacitor de filtro C121. A tensão presente em C121 é aplicada na entrada do conector do backlight. Então veja que esse conectorzinho, ele liga a placa drive ao backlight. Então essa tensão, que é a tensão de 24 volts, ela agora vai ser introduzida no backlight de LED, vai atravessar todos os LEDs e retornar para a placa por esse outro lado. Claro, como nós não temos o backlight conectado a essa TV, então a tensão de retorno aqui será igual a 0 volt. Muito bem. Bom, então você perceba que somente com a fonte de 24 volts eu não coloco essa placa LED drive para funcionar. E outra coisa também que você está vendo aqui na prática é a seguinte: se caso esse CI deixe de funcionar, você terá a tensão de entrada, 24 volts, igual à tensão de saída. Por quê? Porque como ele parou e não chaveia o transistor, então eu não tenho pulsação para criar aqui um campo magnético que seja bem maior do que a tensão de entrada de 24 volts, que é essa aqui. Então aqui já dá para você ter uma ideia, quando você estiver fazendo análise nesse tipo de placa, que se por acaso você encontrar a tensão de entrada igual à tensão de saída, é porque esse circuito oscilador deixou de funcionar. E aí você já tem um diagnóstico. Aí parte do seu conhecimento e do seu ferramental. Se você tem conhecimento e ferramentas necessárias para poder analisar esse CI, como também seus pinos. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar com a segunda tensão aqui neste pino, que é a tensão VCC. Mas antes eu preciso mostrar para você que lá na lousa nós vimos que a tensão que vem para cá é uma tensão de 3,3, só que ela vem através de uma malha resistiva. E essa malha resistiva ela diminui o valor da tensão de 3,3. Então eu não posso aplicar diretamente aqui 3,3, sob pena de danificar esse CI. Eu tenho que, no caso, calcular quantos volts eu tenho que aplicar aqui para poder ajustar essa segunda fonte aqui que está desligada. Só a fonte de potência está ligada. A fonte que vai alimentar o circuito de controle está desligada. Mas com quantos volts eu tenho que ajustar essa tensão aqui? É o que eu vou lhe mostrar agora lá na TV.
para que você também aprenda como calcular a queda de tensão nessa malha resistiva, para poder aplicar a tensão correta aqui, para poder alimentar esse CI. Então, vamos lá para a TV que eu vou lhe mostrar.